Basta que Ele toque, Senhor. Ela passada vencer. Pai do Senhor, João. Pai do Senhor. Tá tudo na paz? Tá tudo na paz, tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade ao estudo, né, da revista da Escola Bíblica Dominical. Esperar alguns irmãos serem adicionados. E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a conquista da terra de Canaã. Vencendo os obstáculos. Eles enfrentaram alguns obstáculos, que era o Rio Jordão, e nós enfrentaremos os nossos, que são os nossos rios Jordão. Com a graça de Deus, está meditando um pouco sobre o texto, né, ele se encontra em Josué. O texto de Josué 4:24. No livro de Josué. 4:24. Miguel, vai ver desenho aqui no quarto. Desenho lá no quarto. Joga isso aqui fora, arruma o seu pai e a família. Ó. Me ensina aqui como é que você faz. Miguel, eu não estou brincando na mesa de deitar lá no quarto. Vamos lá. Eu não quero, eu quero jogar. Não, você pode jogar agora. Ele diz assim, ó, Josué 4:24, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, esse é o versículo chave desse título, Vencendo os Obstáculos. É para que tudo que aconteça com o povo de Deus, todos os povos conheçam e reconheçam que a mão do Senhor fez. É Deus e que é forte, é a mão do Senhor que é forte. Todos temam o Senhor. Esse é o objetivo de Deus nessas circunstâncias. E o texto bíblico também é Josué, sendo que começa com capítulo 3, o versículo 5 e 6, né? Capítulo 3, versículo 3 ao 6 e depois o 14 ao 17. Diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela,
como da medida de 2.000 côvados, que é aproximadamente 1 quilômetro. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Agora deixa eu chamar. Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Me dá o fone ali. Falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai. Aí, quando ela termina, Levantaram que pôs a arca do concerto e foram andando adiante do povo. 14 agora. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os levavam, a arca chegaram até o rio Jordão. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de tudo, separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, essa é a passagem que eles já estão atravessando o Jordão, esse rio. Atravessando. Nesse momento, Deus, né, está manifestando o seu poder através do povo dele, do povo de Israel. Os sacerdotes à frente com a Arca da Aliança, quando eles tocaram no Rio Jordão, ao invés de acontecer igual aconteceu no Mar Vermelho, uma parede de água de um lado e outra parede de água do outro. No Mar Vermelho foi assim. Ah, tá. No Rio Jordão, não. No Rio Jordão, eles Pai Senhor, também. pisaram ali na Tá água. bom, vou chamando os outros. A corrente do rio parou. Tá. Uma parede só de água. E o rio continuou descendo. Ou seja, os demais secaram, porque o rio desceu. Mas a parede aonde vem o rio, onde vinham as águas, elas pararam. Então apenas um lado, uma única parede. Os sacerdotes à frente e o restante do povo atrás. Então o Rio Jordão era o primeiro obstáculo depois do deserto. É o primeiro obstáculo antes da conquista de Jericó. Antes da conquista de Jericó, houve o primeiro obstáculo. Então essa revista vai tratar dessas situações, essas nuances que acontecem com o povo de Israel naquele momento ali, e também o que acontece conosco, né, no nosso dia a dia. Então nós vamos ver agora na revista. A paz, Senhor, tudo bem? Tá melhor? Primeiro tópico, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. Primeiro, Amém. é a data. A data diz o seguinte, olha. O dia 10 de Abib Ai, que era bom, um dia amém. magnífico Passe logo. para os israelitas. Tá bom? Vou colocar ela em chamada em grupo. Foi nesse Tá, ela vai dia fazer que Deus anunciou que Falei, seria falei. comemorada a Páscoa, o dia da saída, o êxodo do Egito. Tá bom. Agora, no mesmo dia Tá, do 10 de Abib, 40 anos depois do êxodo, tá, o bastante. Senhor promove a entrada, que é o êxodos, né, do povo em Canaã. A entrada do povo de Israel agora em Canaã. Mas aquele que eu te falei tava Deus valoriza os detalhes. Aquele que eu te falei, eu fui, tava vazio. É uma prova cabal da vazio. fidelidade. Assim como em qualquer dia, né? Qualquer Mas vai dar dia tudo certo, ela vai poderia liberar ter logo. havido êxodos e o êxodos, mas ele quis que esse fato Deixa eu chamar. do povo e de entrada da terra prometida Oi? acontecesse na Páscoa.
Tá, vou chamando os Esse outros. apontava para o Calvário. Então você nota bem que Deus é detalhista. Ele se preocupa com situações bem específicas. Pô, como é que ele tira o povo numa data da terra do Egito, no 10 de Abib, ou 10 de Nicê, que é o mesmo mês, e na entrada após 40 anos no mesmo dia? Por quê? Porque é a Páscoa. Páscoa simboliza libertação, entrada, né? A saída da escravidão como uma entrada numa liberdade, que foi o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, fez com que todos nós saíssemos do pecado e entrássemos na vida eterna. Então, usa muito tipologia. A Bíblia faz muitas analogias. Precisamos entender essas nuances, essas análises entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é interessantíssimo, né? É interessantíssimo. Oi, meu amor, espera um pouquinho aí que eu tô chamando os outros Então, coleguinhas. Deus, ele Vai falar no Cabeca aí. Deus ele faz essas coisas para que fica na memória do povo dele. Deus ele se preocupa com memória, com guardar, para ninguém se esquecer. Deus ele está preocupado constantemente com isso, a memória. Então ele fez exatamente isso. Ele fez com que todos se lembrassem da data da saída do povo de Israel no Egito. E agora ele entra, né, ele passa o Rio Jordão na mesma data, 10 de Nissan ou 10 de Abib. No mesmo mês da saída é o mês de entrada. Fazendo uma alusão à Páscoa lá no Egito que eles começaram a comemorar. Isso é marcante para a vida do povo de Israel. Então, a gente nota como é que Deus é detalhista com essas coisas. Como ele entra em detalhes. E no segundo tópico, ele vai dizer assim, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus fez por intermédio de uma nuvem e uma coluna de fogo. Isso foi no deserto. 40 anos, Deus indicando onde deveria parar e onde deveria prosseguir. Com uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Agora não. Agora, o povo hebreu, o povo de Israel, seria guiado pela Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, parasse, o povo tinha que parar. Quando a Arca do Concerto, né, ou a Arca da Aliança fosse à frente, o povo deveria ir à frente também. Então, isso é impressionante como é que Deus agora passa a ensinar o povo a ser guiado agora pela presença dele, pelo seu Espírito. A arca representa o Espírito de Deus, a presença de Deus. Agora, o povo agora teria que obedecer exatamente a projeção de Deus. Quando Deus falasse vai, o povo deveria ir. Quando Deus falasse fica, pare, o povo deveria parar. Através de um simbolismo, que é a Arca da Aliança. É um símbolo da presença de Deus. E o terceiro, ele vai falar sobre a providência mais importante para a conquista da Terra Prometida. A providência para isso. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Deus preparou o povo. Mas não é qualquer um preparo. Antes do êxito, antes da vitória, existe um preparo espiritual. E Deus ensinou a Josué: Josué, prepara o povo agora. Vocês precisam se santificarem. A santificação é fundamental para a vitória, para a maravilha. Por isso que Deus falou isso para ele, ó, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Está lá em Josué 3:5 isso. Antes da travessia do Jordão.
eles se prepararam. Eles tiveram um preparo espiritual, a santificação, uma separação, um pensamento todo voltado para Deus, a contemplação do poder divino, a confiança, a fé agora. Peraí, tá, gente? Que eu tô tentando Seria botar mais um extraordinário. coleguinha. Só que eu tô ligando ninguém Era atende. o ponto-chave para a vitória do povo de Deus. E a própria palavra de Deus, né, declara a santidade do Senhor por diversas vezes, diversas passagens. E no 1 Pedro 1,16, ele vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele requer de nós a santidade. Nós que somos falhos, né, que temos nossos defeitos e pecados, delitos, mas ele nos convida o tempo inteiro à santidade. Nós temos esse dever para com Deus, de nos santificar, de estarmos manuseando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, falando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Isso é um dos modos, né, de santificação. Orando, jejuando, adorando ao Senhor, louvando o nome dele. E isso faz parte da santidade, faz parte da santificação. Porque aí estamos nos esvaziando de nós mesmos e nos preenchendo das coisas de Deus, daquilo que traz edificação e fortalecimento espiritual. Quem mais se aproxima da palavra de Deus, mais se santifica. Né? O próprio Senhor Jesus disse isso: santificai-os na verdade, a tua palavra. Vamos fazer isso a gente mesmo. Eu tô ligando, mas eu não estou conseguindo falar com é ninguém. verdade. Então Jesus orando ao Pai, vou botar só as meninas, mas ele nos santificasse. Aonde? Na verdade. Que verdade? A palavra de Deus que ele deixou. Então a palavra de Deus nos santifica. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente vai fazendo sem ele, a gente tem que ligar em um decorrer da aula e eu Deus, estamos nos separando para ele e nos santificando. Pai, Senhor, para vocês, enchendo o nosso coração da sua presença e do seu Espírito. Como é que foi a semana de vocês? O segredo de termos vitórias em nossas vidas, mesmo diante de um obstáculo, porque não pode esquecer do tema, né? Todo mundo está com as suas vencendo obstáculos é o tema de hoje. Para nós vencermos obstáculos, precisamos de todos esses pontos. Todo esse preparo é fundamental para que a gente venha vencer. A ligação da Rebeca caiu. E a fé e a palavra de Deus estão embutidas em tudo isso, como nós estamos lendo aqui em nossa revista. O próximo tópico, né, o próximo objetivo, fala sobre as dificuldades no caminho da bênção. É claro, nós sabemos que há muita dificuldade na vida. Sabemos, das mais diversas ordens. Né? No caso ali, a dificuldade é o Jordão. Né? Então, o primeiro subtópico vai falar assim, desse segundo objetivo. Aprova o Jordão transbordável. Então, atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta dezenas de cidades-estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, tem muralha, de acordo com os estava há uns 800 anos. Exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes combates que os aguardavam, havia um totalmente intransponível, o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas na época que somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Então, a primeira dificuldade foi o rio. Não foi enfrentar, não, Jericó, não foi destruir a muralha, não foi destruir todo o exército. Primeira dificuldade foi agora tá vendo? Como é que você vai passar o rio com um monte de velho, vários animais, utensílios? Como? Nadando todo mundo? Impossível, não tem como. Ia morrer mais de 90% seguramente. Poucas pessoas saberiam nadar um rio daquele largo, né, como o Rio Jordão. E na cheia, então, era pior ainda.
O texto fala que foi exatamente na E aí, tem quantas novidades? era muito pior. Quarentena total. Então É? Deus haveria de Olha fazer para isso um acabar, né? extraordinário milagre, né? Um extraordinário milagre. E no E aí, segundo Beto, como é ponto, que você tá? ele fala a bênção, tempo da ceifa. Fala a mesma coisa de teste O sempre, tempo de Ana Paula, colher. em casa. Quando a bênção está posta diante de nós, como estava posta diante de Israel, era o tempo de colheita, né? Caramba, Vou ler a foi? revista. Os israelitas chegariam a Canaã, né? Chegariam a Canaã Que vocês estão no orando. tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus Vocês estão comeriam. orando para isso Já acabar tinha logo? feito a promessa lá em Josué 5:11. Tá, Beto, orando. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, afrontava, né, Tá todo mundo com as afrontava um suas faustoso revistinhas banquete de aí? boas-vindas para seus filhos. Certamente, Então com vai. mais excelentes frutos. Hoje a gente vai fazer a lição 4. Jesus cura um Está leproso. escrito que o Senhor, né, ao A Beca pecador dá leu trabalho a para que ele metade, ajude e depois amontoe, a outra e ao metade, bom tá perante bom? tua face. Está em Eclesiastes 2:26 isso. Vai, Foi o Beca, que Deus começa a fez com ler o povo de bem Israel. pausadamente para você entender o que O você está Altíssimo, lendo, como tá Pai bom? amoroso, tinha lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam não ser ingeridos. Vai, Alice, acompanha na sua revistinha. Mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Então nós vimos que Deus preparou o povo para isso, para o milagre. Quando eles Vai, chegaram Beca, pode ler. do outro lado do Bora. rio, viram que tinha muita fartura, tinha árvores frondosas em tudo quanto é canto. Isso para o povo de Israel foi extraordinário. Eles ficaram maravilhados com isso. Maravilhados. Eles ficaram todos, né? Todos bobos, né? Com aquela situação. Ficaram felizes por terem visto tanta fartura. No momento que eles pisaram naquela terra e começaram a comer do fruto, Deus cessou o maná. Dali em diante, nunca mais teve maná para o povo de Israel. Ou seja, a provisão miraculosa era anterior, né? Aquela Vai, Beca. provisão miraculosa era anterior à entrada em Canaã. Quando eles atravessaram o Jordão, passou o Jordão, Maltratados, já comeram eram pessoas, do fruto porque da a sua terra. doença era Aí o contagiosa. maná cessou naquele momento. Nunca mais caiu maná do céu pro Vai, Alice, continua. a partir daquele momento ali. Então Deus ele prepara o povo. Quando ele se estamos diante de aproximava, uma luta, diante de uma grande dificuldade, é porque estamos próximos da vitória. Isso é muito difícil enxergar, porque ninguém gosta de passar dificuldade na vida, ninguém gosta de enfrentar obstáculos, desafios. Mas eles nos sobrevêm. Eles virão em todo o tempo os obstáculos. E precisamos aprender a como tirar proveito das adversidades, utilizando as armas que Deus nos dá. Beca está prestando atenção. Utilizando essas armas. E a palavra de Deus é a arma correta para que nós venhamos a enfrentar as adversidades, obstáculos e a usufruir das promessas divinas. Porque Ao se era a promessa de Deus que ele, né, entrasse na terra prometida. Era a promessa de Deus. Fazia parte da promessa. E eles viveram essa promessa. Eles estavam diante ali do primeiro obstáculo e atravessaram o obstáculo de forma miraculosa, extraordinária. Deus fez um milagre, né? Ter cessado a corrente do rio, o restante da água escoou, ficou seco, obviamente, o restante, para onde o rio desce, rumo ao mar, e aonde ele corre, ele travou, ele parou. Então ficou um muro de um único lado, diferente do Mar Vermelho, que ficou Então,
Hoje a gente duas vai muralhas, continuar do lado direito e do lado propriamente esquerdo. mais um No dos caso milagres que Jesus realizou. de o Jordão, Essa não. caminhada Uma única dele, muralha. O único lado, pela do lado da Galileia. corrente do rio. O outro Hoje ele, se esvaziou. Ele foi correndo rumo ao nós mar. iremos aprender Como é que Deus, sobre a cura desse detalhes. leproso. O que é doença? Nosso Deus é cheio de detalhes. Ele consegue fazer essas coisas realmente de forma extraordinária. É cheio de ferida, uma doença E o muito próximo ruim. passo, Propriamente aqui, né, onde a ele gente relata mora, exatamente sobre esse milagre. O milagre da travessia do Jordão. Ó, quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram nas águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Eles tocaram É ali uma e doença começou o muito milagre. ruim. A pessoa Mas fica não como na muito travessia do Mar ferida, Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se juntado de um lado e do No outro. decorrer dessa Como está lá em caminhada de Êxodo Jesus, 15, ele 15 encontrou 8. esse certo Fazendo-se dois homem meios. que vivia O na Altíssimo, estrada. no caso, Uma criou uma doença enorme represa, horrível, né? né, no curso do Jordão, Aí, esse interrompendo o homem fluxo ele d'água. conseguiu ir até Quando o Jesus leito do pedir rio ficou ajuda. seco, o povo passou. Em Josué E as 3,17. pessoas que Faz estavam lembrar a ao redor providência de daquele Deus homem em sentiam nojo, remover né? obstáculos. Sentia Há medo de pegar situações aquela que doença. intervêm abruptamente, Igual a gente como no vive. milagre do Mar Vermelho. Agora a gente Noutros tem que momentos, estar porém, como tomando aqui, o as Senhor age precauções, com mais né? valia. Para quando a gente sair na rua, a gente Então, o não nosso ser Deus contaminado é com o vírus, não é? em Acaba ficando remover com os medo, obstáculos. né? Porque o vírus Não é uma importa doença que tipo de contagiosa obstáculo também. nós estamos E vivendo. não Às se vezes, passa pela saliva, pela fala, né? Quando vezes, você é fala, um eu emprego. não sei se vocês Às vezes, sabem, é uma profissão. No quando caso de você, nós pode falamos, ter o Enem, nós pode cuspimos ser uma prova da bastante, escola, da entendeu? Sai faculdade, bastante saliva pode da ser nossa o boca. futuro de vocês, E esse vírus que a projeto de gente está vocês. agora nesse Vocês não momento, sabem como transpor. não é como a lepra, Mas o mas fato também é é uma que doença vocês terão vários deles. contagiosa, Mas vocês entendeu? precisam aprender que E as Deus pessoas fez tinham medo em nos de ajudar a transpor estarem perto alguns de obstáculos. pessoas que estavam com essa E Deus doença. ele vai fazer Doença com que a gente era muito ruim. enfrente e tenha Quando ele se êxito, aproximava de vença alguém, todos esses obstáculos e venhamos a aprender com a palavra de Deus a obedecê-lo, a confiar nele, confiar na em sua. amor. No último Quando esse homem chegou perto objetivo, que é o 3, um evento para não esquecer, porque tudo que Deus faz não podemos nos esquecer jamais. O primeiro subtópico fala sobre o memorial de Deus. Deus falou a Josué, né, em Josué 4:1, para que chamasse um homem de cada tribo, a que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Gilgal, já do outro lado. Do outro lado do Rio Jordão, era Gilgal. Para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão, para a glória de Deus. Está lá em Josué 4, 6 e 7. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras no meio do Jordão. Ou seja, é um memorial. Para que ninguém esquecesse da façanha, do que aconteceu durante os séculos atrás, que iriam vir quando o povo de Israel lembrasse dos feitos de Deus, né, para que ficasse na memória daquilo que Deus faz e Deus faz. É interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres, com livros extraordinários de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais. Ações de graça, testemunhos na igreja. Então, nunca esqueça de testemunhar o que Deus faz na sua vida. Essas são as pedras, né? As nossas pedras são os cultos de ações de graça, né? O testemunho na igreja, o testemunho para as pessoas, testemunho para as pessoas que estão à nossa volta daquilo que Deus fez na sua vida. Como Deus fez enfrentar aquele obstáculo, aquela dificuldade. Como a gente vai aprender que Jesus as coisas, veio para as estratégias que Deus enviou para o povo, para nós, para trazer mudanças você, nas nossas que vidas. você consiga exatamente avisar e falar, né, E nós com somos cada um os atuais
com cada um, dessa mensagem. né, como Qual é Deus, essa mensagem? Qual o né, objetivo realizou, como Deus fez na sua daquele vida. momento ali? João, silencia o seu vídeo. Que ele é a verdade O e a segundo vida. tópico Silenciar Entendeu? seu vídeo. é o Memorial de Josué. O objetivo de Jesus. O Memorial de Josué, Entender? o Memorial de Josué diz assim: Josué, por seu turno, decidiu também levantar outro memorial, sendo que ele ficaria dentro do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles dois montes... Acende a luz aí, Rafaela, para mim, por favor. Ali. As das laterais, isso. Isso. As 12 pedras estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. É só para mostrar que Deus trabalha com sincronia, com unidade. Todo mundo junto no mesmo propósito. É assim que ele dá vitória para os seus filhos. Todo mundo passou pelo Rio Jordão. Todo mundo enfrentou a mesma dificuldade. Todo mundo teve que confiar em Deus, que aquelas águas ali não iam sair do local enquanto todos eles não estivessem atravessados aquele rio. Em um último lugar, o propósito, né, dos memoriais. Em ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedra, como, por exemplo, em casos de votos ou alianças, homenagem a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio, a arqueologia confirma tal costume. Já era costume daquela época eles fazerem isso. Tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus. Então, tudo o que acontece em nossas vidas, devemos dar testemunho e passar para as gerações futuras, né? Deixar esse legado de sermos gratos a Deus por tudo o que Deus fez e por tudo o que Deus faz. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é poderoso para nos ajudar em todas as aflições de nossas vidas. Todas elas, o nosso Deus, ele realiza milagres e está conosco. Ele promove isso. O nosso Deus, ele é assim. Então, estejamos todos, né, pensando exatamente naquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Deus, ele realiza milagres até hoje. Confie em Deus. O tema, como nós vimos, né, é vencendo obstáculos, né, ou enfrentando os obstáculos. O obstáculo principal ali do povo de Israel, naquela ocasião, era o Rio Jordão. Ele foi vencido pela fé em Deus. Eles confiaram na palavra de Deus, confiaram no profeta, confiaram em Josué, confiaram na Arca da Aliança e nos sacerdotes, levando ela à frente. Quando a Arca da Aliança, junto com os sacerdotes, pisaram no Rio Jordão, criou-se uma muralha a ponto que a corrente do rio não mais atrapalhou eles, né? Não mais atrapalhou eles. E passaram em pés enxutos. Deus realizando um grande milagre, né? Maravilhas no seu povo. E assim será na nossa vida. Vários rios Jordões, né? Nós iremos enfrentar, vários deles. Vários. Eu citei alguns aqui: o desemprego, né? A crise financeira, a crise na família, a social, com amigos, às vezes no trabalho, às vezes até mesmo na própria igreja. São vários rios, né, que teremos que atravessar.
mas temos que ter a certeza que Deus vai prover, né? Como outrora Ele proveu, Ele vai prover também na travessia, no enfrentamento do obstáculo. Então não tenham medo de enfrentar obstáculos na vida. Não tenham medo de enfrentar adversidades, porque isso tudo é um teste. O povo de Israel foi provado. Nós também seremos. Ele não vai nos poupar de provas, né? A sua fé será provada. Isso está escrito em diversas passagens bíblicas, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é verdade. Cada vez que a minha fé é provada, nós crescemos mais, né? Nós vamos entrar nos outros detalhes nas outras aulas, né? No momento de lutas maiores, porque essa primeira já foi. O Rio Jordão já ficou para trás, né? O Rio Jordão já ficou para trás. Mas aí agora temos que enfrentar os outros desafios. Para isso precisamos passar nos primeiros. Vocês serão aperfeiçoados ao longo da sua caminhada cristã. Vocês sempre serão aperfeiçoados. Deus irá fazer com que vocês atravessem fases. A vida cristã é composta de fases. E vocês precisam aprender a passar de fase. Precisam confiar em Deus. Quanto mais vocês manusearem a palavra de Deus, quanto mais vocês estiverem em contato com ela, mais aprenderão e mais terão condições de vencer, desde que obedeçam cabalmente e confiem cabalmente na palavra de Deus. Se confiarem, vocês aprenderão e passarão de fase mais rápido do que muitos cristãos velhos, antigos na fé, com 20 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de crente. Vocês vão perceber, vocês vão lidar com vários cristãos imaturos que não aprenderam ao longo dos anos muitas coisas que Deus já ensinou na palavra. E esse será o desafio de vocês. Vocês ainda na juventude aprenderem a ter maturidade espiritual. Mas isso é possível se vocês aprenderem a palavra de Deus. Se vocês se aprofundarem na palavra. Deixar ele tirar um tempo para a palavra, lendo, ouvindo, né? Debatendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo grupos de estudo, né? Isso é fundamental para que a gente aprenda as mais diversas estratégias que Deus nos deixou, né, como fonte de consulta, que é a palavra dele. Se nós fizermos aquilo que está escrito, teremos mais êxitos. Não é que não teremos obstáculos, não confundam isso. Teremos mais vitórias, mais êxitos em nossa vida, nos mais diversos ramos da nossa vida e diversas áreas. Então aprenda a confiar em Deus e confie em Deus com a sua palavra. A palavra de Deus que é fundamental. Não deixem nunca a palavra de lado. Deus abençoe a vocês. Está faltando um pouco mais de 4 minutos. Agora dá tempo, com calma, né, de se despedirem. A adesão está cada vez menor. O povo está se enrolando aí com os horários, com os aplicativos, até mesmo com o ânimo, né? Eu mandei uma mensagem individual para eles, para alguns que nunca entraram, para aqueles que entraram não estão conseguindo. Então, ajudem nessa tarefa também, de estar animando os outros irmãos a participarem, a estarem ativos, atentos, próximos, né, no espírito, através de uma ferramenta virtual como essa, longe fisicamente, mas próximos em espírito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Henrique, João, depois Carol. Oi, o quê? Se despedir? Isso, Henrique, isso aí. 4h23.
Então, gente, a paz do Senhor. A paz. Não sei o que dizer. Bom que a gente está vencendo a timidez aos poucos. Daqui a pouco a gente vai formar vários palestrantes internacionais, vários pregadores. Eu vou fazer primeiro, né, as primeiras até quanto Eu durar adoro. Muito essa bem. situação. Depois Então, aí tá falando. vocês é que darão estudo e eu Vamos serei, adorar o Pai. serei um dos alunos depois Verdade. de vocês. Quer Então se dizer, preparem, viu? quem adora Já vão tirando a Deus timidez de lado. não deve fazer isso de E aí, boca João? pra fora. Apenas lá na igreja. A paz do Senhor para todo mundo. Não Deus adianta continue nada. abençoando vocês. Você lá na igreja orar e Esse não momento difícil vai passar. Em nome de Jesus. É verdade, eu creio. entendeu? É isso. Estou com saudade de todo mundo. Eu também. Tem que ser Fazer de igual quê? o Luiz. Luiz sempre faz, né, Luiz? Tem que ser de quê, Berta? É ali. Eu não Coraçãozinho. consigo fazer o coração, rapaz. Tem uma dificuldade. Sai uma aranha, esquisito. Cara, Aqui fala assim, ó. Tchau, você, Carol. É isso, gente. Tchau. João 4:23 está dizendo que vão adorar o Pai. Leia a Bíblia. Beijo no coração de vocês todos, tá? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem adora Deus não deve fazer isso de boca para fora.